Olá pessoal, falando um pouquinho do jogo de ontem contra o Huachipato, um bom adversário do Grêmio ontem, conseguiu envolver o time tricolor e estava muito bem postado dentro de campo ontem o Huachipato, precisamos levar isso em consideração. Mas o jogo de ontem, para quem viu a partida, para o torcedor gremista que se fez presente na arena, o jogo ficou muito aquém das expectativas do torcedor. O Grêmio ontem, mais uma vez, jogou mal, né? Foi envolvido, como disse aqui, pelo 12º colocado do campeonato chileno, o Huachipato, que até agora tem um histórico extremamente positivo contra o Grêmio, venceu 2 partidas e empatou uma na história entre Grêmio e Huachipato pela Libertadores da América. E agora, com essa derrota, mais uma do Grêmio, infelizmente, o Grêmio já começa a fazer as contas para ver se segue ou não na Libertadores da América. O Grêmio que agora, pela Libertadores, tem um jogo extremamente difícil contra o Estudiantes de La Plata. Complicou a situação, mas o Grêmio pode sim se classificar vencendo as partidas que tem pela frente. Mas o que preocupa bastante o torcedor do Grêmio é novamente o desempenho dentro de campo. Embora o Renato tenha colocado ontem algumas desculpas para o mau desempenho do Grêmio, e principalmente problemas no sistema defensivo do Grêmio, que ontem, mais uma vez, foi muito mal o sistema defensivo tricolor. Os 2 gols marcados pelo Huachipato, um deles foi um golaço de fora da área, muito bonito o gol. Acredito que o goleiro tricolor, o Marquezin, não tenha falhado nesses 2 gols, mas as 2 bolas que proporcionaram o gol do Huachipato, os jogadores estavam sem marcação. E ontem o sistema defensivo do Grêmio mais uma vez não foi bem. O Grêmio não precisa contratar um zagueiro, o Grêmio precisa contratar mais de um. O Grêmio precisa contratar no mínimo 2 zagueiros. Um para reposição ao Jeromel, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo Jeromel, um jogador que marcou história no Grêmio, mas ele já perdeu o tempo de jogo, ele está chegando atrasado nas bolas, qualidade técnica ele tem, mas a imposição física está fazendo com que ele deixe a desejar, e ontem mais uma vez isso aconteceu. Jeromel tem o contrato até o meio do ano, não sei se vai ser prorrogado ou não, mas infelizmente está chegando a hora do Jeromel parar de jogar bola. Ontem ele comprometeu também, como falei aqui, ele está perdendo o tempo de jogo, e eu queria saber, não encontrei em nenhum lugar a explicação por que o Kahneman não entrou em campo ontem. Se ele estava machucado, se ele foi poupado, por que Kahneman não entrou na partida de ontem? Até agora não consegui escutar uma declaração a respeito disso, fiquei curioso, porque ontem era o dia para o Kahneman estar em campo, capitaneando a defesa do Grêmio, o Grêmio que mais uma vez ontem teve em Rodrigo Eli, um jogador que infelizmente não tem capacidade para vestir a camisa de tamanha envergadura do Grêmio, principalmente numa Libertadores da América. Não gostei da entrevista do Renato, achei que ela foi constrangedora ontem, colocando muitas desculpas, principalmente em relação ao cansaço dos atletas, e isso foi a maior justificativa na entrevista para ele colocar substituição de 5 jogadores. Muita gente questionando o Marquezin, repito aqui no meu modo de ver, ontem ele não falhou, mas ele é um goleiro que chama gol, é um goleiro que vocês podem notar aí, pelo menos me chamou essa atenção, toda vez que a bola vai no canto esquerdo dele, ele tem dificuldade para fazer as defesas necessárias para o Grêmio. O Grêmio que agora perdeu $330 mil por vitória na Libertadores da América. O Grêmio, portanto, já perdeu $660 mil, deixou de ganhar, no caso, pelo desempenho na Libertadores. E isso é muito importante para o clube, principalmente quando precisa de recursos. Renato também falou, além dos jogadores cansados, na questão da estatística, de que vocês repórteres podem ver pela estatística que todos os clubes que são campeões geralmente perdem, geralmente perdem o jogo seguinte. Mas nós estamos falando aqui do Grêmio. O Grêmio disputando uma Libertadores que todo mundo quer a 4ª conquista.
O Grêmio que já poupou os jogadores na primeira rodada e teve um resultado negativo, ontem era para ter entrado em campo com o melhor que tinha para vencer a partida e deixar o Grêmio numa boa situação. O jogo dentro de casa ontem foi primordial e o Grêmio tinha que ter vencido a partida ontem. Ainda mais não tem como explicar o desempenho ruim e alguns jogadores que permanecem jogando com a camisa do Grêmio. Repito aqui, Galdino, embora não tenha sido comprometedora a partida dele ontem, mas ele é um jogador também que está aquém da camisa tricolor. E Renato ainda disse que ele foi muito bem na primeira etapa, o que eu discordo, mas é uma opinião apenas. Não entendi a entrada inicial do Soteldo, um jogador que vem em recuperação, tirando o Gustavinho, deixando o Gustavinho no banco, ainda mais quando o Renato fala em jogadores cansados. Gustavinho e Pavon são jovens. Poderiam ter entrado ontem no início da partida. Quem sabe depois sendo substituídos, em caso de não conseguir a manutenção da sua atividade física dentro de campo. Mas, na minha opinião, ontem Gustavinho e Pavon deveriam ter começado a partida. E entrou Soteldo, visivelmente descontado. Renato ontem inventou, sim, ele inventou a escalação do Grêmio ontem e complicou o tricolor na Libertadores. Esperamos que o Grêmio possa se recuperar agora. Certamente teremos contratações na sequência da temporada e o Grêmio precisa, sim, principalmente de um sistema defensivo forte. Agora nós temos que arrumar a casa, já temos jogo no domingo. O Grêmio pega o Vasco da Gama em São Januário às 16 horas pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, brigando aí por uma vaga na Libertadores de 2025. Parece uma incoerência, o Grêmio se complicando na de 24 agora e começando uma busca por uma vaga em 25. E aí que eu acho que é a ideia principal que está errada. Porque o Grêmio não pode simplesmente buscar vagas, o Grêmio tem que entrar para ganhar. E por isso eu acho que ontem sim o Renato cometeu um erro, colocando um time reserva dentro de campo. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.